Olá, meninas! Nós estamos nesse mês de janeiro imersas no livro de Provérbios, lá dos nossos devocionais. Eu entendo que para uma nova estação, uma nova mulher, uma mulher mais sábia, mais aberta ao que o Espírito Santo tem a trabalhar dentro de nós mesmas, ao que ele tem a nos aperfeiçoar. Essa semana nós lemos no capítulo 8 de Provérbios, versículo 7, a sabedoria que ela se personifica, pois personificação é uma figura de linguagem na qual atribui a seres inanimados características humanas, nós aprendemos isso. Então, a sabedoria que ela fala como se fosse uma pessoa, e ela diz, o que eu digo é verdade. Não falo mentira, pelo contrário, eu odeio, repudio a mentira. Queridas, uma mulher sábia, ela precisa ser comprometida com a verdade. Você pode estar me dizendo, Sara, mas eu falo a verdade, eu sou uma pessoa, eu cumpro minha palavra, eu sou uma mulher de palavra. Eu entendo que não é só nesse sentido que o Espírito Santo aqui nos está chamando a atenção. Quando o Espírito Santo começou a ministrar em mim essa palavra, porque começa na gente, começa primeiro em nós. Ele começou a percorrer por lugares os quais eu não dava atenção, lugares obscuros, e eu entendi. Ele disse, Sara, e quando você está muito chateada com alguém? Você fala assim, não, tá tudo bem. O Espírito Santo começou a trabalhar. Nós precisamos ser honestos, minhas irmãs. Até quando nós não somos totalmente sinceras diante de uma conversa difícil. Às vezes você precisa falar, olha, aquela situação sim me magoou. Sim, eu esperava mais de você. Às vezes, para evitar uma animosidade, nós agimos com desonestidade. O Espírito Santo falou muito claramente comigo, Sara, às vezes você age com desonestidade quando você não diz a verdade. Quando você diz, olha, eu esperava que você agisse de outra forma. Nós nos abstemos de falar o que realmente aconteceu, como você realmente se sentiu, e você está negando a outra pessoa uma oportunidade de crescimento. Às vezes a pessoa nem se deu conta de que ela te ofendeu, ou de que ela, sem intenção até, te prejudicou, te magoou, porque você não quis causar um mal-estar. Queridas, conversas difíceis precisam acontecer. Foi isso que o Espírito Santo ministrou, Sara. Você precisa parar de se fechar para conversas difíceis. Quantas vezes nós as evitamos, achando que vamos evitar o mal pior. E às vezes um comportamento que ali poderia ser evitado, ele se agrava ainda mais. E aí o Espírito Santo me levou lá em Efésios 4, no versículo 15. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Isso tudo primeiro começou em mim. Olha como é que o devocional tem nos tratado. Há um polimento do Senhor, amadas, nesse processo. Diz assim, falando a verdade com o espírito de amor. Eu estava deitadinha já na minha cama e o Espírito Santo trouxe à minha memória esse versículo. Falando a verdade com amor. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Mas eu vou me atentar a essa parte A. Falando a verdade com o espírito de amor. A verdade precisa ser dita. Como, Sara? O Espírito Santo vai te dar o discernimento. Sabe aquele ponto sensível, aquela conversa que vai tocar em pontos sensíveis. Eu não sei, o Espírito Santo, essa semana, vai falar com você.
conversas difíceis, você não vai protelar mais, você vai pegar o telefone, você vai ligar para aquela pessoa e vai falar, olha, eu disse que estava tudo bem, mas não está tudo bem. O Espírito Santo vai discernir em você, ele vai trazer a sua memória, porque ele trouxe a minha. Olha, Sara, você respondeu tudo bem quando aquela pessoa perguntou se estava tudo bem, mas você sabe que não está tudo bem. Você agiu, você respondeu de forma desonesta. Irmãs, como estamos sendo lapidadas nesse devocional de janeiro. Nós falamos muito sobre uma nova estação, que o Senhor vem, uma nova estação, mas nessa nova estação, para essa nova estação, lembra que teve um dia que eu falei isso? Peça ao Senhor para colocar na bagagem tudo que você precisa para essa nova estação. Nós precisamos de mais verdade. Precisamos não responder tá tudo bem quando não está tudo bem. É falar, é saber que vai causar um mal-estar, mas que vai produzir verdade. E uma verdade com amor. Ah, Sara, mas se a pessoa não reagir bem, irmãs, precisamos ser libertas dessa necessidade de aprovação. Há um orgulho nisso. Eu quero ser bem vista, então eu não vou causar mal-estar. Eu quero que essa pessoa continue me amando. Queridas, é uma falsa paz que está sendo produzida. Há guerras que precisamos travar para que a paz seja alcançada. Às vezes, numa conversa difícil, eu tenho uma experiência com uma amiga muito querida. Um dia ela me respondeu de uma forma que eu não gostei. Eu cheguei em casa, mandei um áudio, falei, não vou deixar dormir o sol sob essa ira que eu estou sentindo. Eu peguei o telefone, mandei um áudio e ela me respondeu, amanhã conversamos, prefiro ter essa conversa pessoalmente. E eu soltei os cachorros. No dia seguinte, marcamos uma reunião, ela me chamou na sala dela. E nós tivemos uma conversa ótima. Ela falou assim, olha, eu não tava entendendo a situação, por isso que eu respondi daquela forma. Mas, Sara, eu te amo. Não quero que isso atrapalhe a nossa amizade. Então, esses mal-estar também podem ser que pode ser que Deus esteja permitindo e gerando até para que uma amizade, um relacionamento se consolide. Porque são nas crises que nós crescemos. E aí nós vemos como o outro se comporta numa crise. Relacionamentos, uma amizade que sobrevive a uma crise, amizade. Amadas, é uma amizade que você pode ter expectativas de que aquilo se transforme numa aliança de fato. E aquele momento fortaleceu muito a nossa amizade. Eu já tive conversas difíceis com pessoas que eu cheguei à conclusão, realmente não dá para continuarmos, vai cada um para o seu lado. Ali foi uma oportunidade de entendermos que cada um tinha um perfil diferente, como Paulo e Timóteo, em algum momento ali, cada um seguiu para o seu lado. Mas pode essa guerra, esse conflito, esse combate, esse embate, naquele caso produziu um fortalecimento, a consolidação de uma amizade. Então, assuntos que são evitados dentro de casa com seu filho pode só estar agravando uma situação ainda mais com o seu marido. Algo que te incomoda, que você não tem paz, porque onde não há paz, amadas, não há liberdade. Então, pense em assuntos, deixa o Espírito Santo trazer a memória. Pessoas, familiares, os quais você vai precisar sentar esta semana, pegar o telefone e ter essa conversa e falar a verdade. Andemos na verdade em todo o tempo, falando a verdade com o espírito de amor. E se a outra parte reagir de uma forma negativa, já não é mais com você. Você fez a sua parte. Eu já sei que eu vou precisar
ter algumas conversas. E você? Espero que o Espírito Santo tenha falado do seu coração. Grande beijo, continue nos seguindo lá no grupo Pérolas. Se você ainda não entrou, entre lá, porque o Espírito Santo tem falado muito aos nossos corações. Eu creio que você vai ser alimentada, vai sair desse estudo de provérbios ainda mais aperfeiçoada. Você vai sair uma pérola desse mês. Grande beijo, minhas amadas. Fiquem com Deus.